E aí, gente, a Science aqui. Hoje eu vou trazer um site chamado Econographs. Esse site aqui é feito por um professor de Stanford. O nome dele eu acho que tá aqui embaixo, que é o Christopher McLaren. E eu procurei os livros dele, mas eu não consegui achar exatamente. Mas enfim. A gente vai ver essa parte aqui que é o Supply and Demand, que é oferta e demanda, né? Então, basicamente aqui são modelos gráficos, né? Representativos com relação a esse tema de forma matemática. Que pra mim é muito interessante. Alguns eu não concordo, porque alguns fazem parte da teoria neoclássica, mas muitos desses são muito úteis, a maioria. E por isso eu creio que é muito útil de fazer questões de ensino, né? Hoje, com relação a essa série, a gente vai falar sobre impostos e subsídios e um pouco sobre demanda. Só esses daí. Talvez um pouco de oferta também. Mas qual que é o efeito dos impostos na população, né? Então vamos lá. Esse daqui é bem simples. Então, aqui está dizendo que com nenhuma taxa imposta, os compradores e vendedores têm um preço comum chamado P. Obviamente o governo tem que cobrar impostos e tal. Tipo, eu não sou. Por mais que eu seja da escola austríaca, uma versão mais recente, né? Que é a nova escola austríaca. E eu seja minarquista, que é bem assim, tryhard, né? Não é totalmente radical, mas busca o estado mínimo, né? Eu creio que a curva de Laffer ela tem que ir pra esquerda em vez de pra direita, né? Quanto mais eu vou pra direita aqui, posso fazer uma relação com a curva de Laffer, né? Quanto mais você vai pra direita, mais imposto você cobra, você vê que o preço sobe, né? Então é o preço mais o imposto. Então aqui é o preço que os consumidores pagam, em azul, e aqui é quanto que a empresa recebe. Obviamente o imposto de consumo é o principal no Brasil e ele afeta a empresa diretamente, porque é um faturamento que ela não tem com relação à demanda. Às vezes que ela não, que às vezes a um certo preço no mercado elástico, né? Então você tem uma elasticidade da demanda muito alta, basicamente. Se o preço estiver muito alto por conta de impostos, as pessoas não compram. Com o preço de peças de computador, por exemplo. Se eu diminuir para metade aqui, você vê que o preço vai diminuindo até que chega num ponto de equilíbrio. Então, se eu vim aqui, vamos supor que eu venho aqui. Alguém pode dizer que o certo é o governo ir para mais para direita. Porque, cara, quando eu tenho um imposto menor, que é o caso aqui, em vez de um maior, basicamente, tanto a empresa ela consegue, no caso, ter um preço menor do produto, ainda mantendo a sua margem. Então vamos supor que o preço que você paga numa peça de roupa de R$ 50, 30% seja imposto. Ou não, vamos supor que seja R$ 100 e 30% de imposto. Você paga R$ 30 de imposto. E também tem os impostos com relação a toda a cadeia de produção. A produção dessa roupa, ou de diversas empresas principalmente, transporte, até chegar à loja. Vários custos aí que estão agregados e que a empresa no fim quer uma margem para venda. Só que o imposto vai aumentar cada vez mais. Então a gente pode, vamos supor aqui, se eu somar os impostos de um produto, eu tenho primeiro imposto com relação à matéria-prima, tarifas e coisas do tipo, produção, transporte, margem do fornecedor de venda B2B para a loja, e no fim a gente tem o imposto cobrado pela loja. Então sempre vai ter uma soma de impostos, não só um. Todos esses impostos, por exemplo, tarifas de importação, podem fazer todo o preço crescer direto. O resto vai continuar o mesmo, mas o preço crescer direto. E, na verdade, quanto menos o governo cobra de impostos, mais ele arrecada. Esse é o ponto principal dessas aulas. Dessa aula aqui, quanto menos o governo cobra de impostos, obviamente não pode ser zero, mais ele arrecada, porque a empresa tem mais incentivo para produzir, o consumidor, pela elasticidade da demanda, tem mais desejo de consumir. Até porque a pessoa compra roupa da China. É porque ele gosta da China? É porque ele gosta de receber coisas da China? Não, porque é mais barato. Isso se chama vantagem competitiva. Quem vende mais barato que ganha. Ah, mas e se no país a gente não consegue vender mais barato? Então não venda. Venda outra coisa. Quando você perde competitivamente com outro país, simplesmente pega. Isso é a coisa mais simples, né?
Enfim, esse foi o primeiro. Vamos para o segundo. Agora a gente vai com o método com relação à demanda. Então, essa curvinha azul é a demanda. Esse ponto verde aqui é a quantidade. Eu posso mover ele com o mouse. E aqui eu consigo aumentar o imposto com relação a isso. Vamos deixar o imposto em 0. A gente viu no curso, nas aulas que a gente viu anteriormente, que se eu ter um preço maior... Na verdade, aqui a quantidade aumentou, né? Nesse ponto aqui, a quantidade aumentou. Só que a demanda não bate com a oferta. Então, você tem um excesso de oferta. Nesse ponto aqui, eu tenho um excesso de demanda, em que você vê que eu produzi menos, que esse laranja é a minha produção, a minha quantidade de produção. Só que a demanda, ela precisa disso daqui. Então, o ponto de equilíbrio entre os dois é esse. Obviamente, a curva de oferta e demanda não poderia... Talvez não seria aqui. Poderia ser acima, abaixo, enfim. Essas curvas de oferta e demanda, elas mudam constantemente, diariamente, por hora. Mudam continuamente ao redor do mundo ou em questões de importação, exportação, cadeia de produção, recebimento de produtos, enfim. Muda semanalmente, velho. Vamos supor que eu tenho mais demanda. Eu tenho mais impostos. Você vê que o preço no fim sobe. O preço que os consumidores pagam que esse P mais T. Obviamente. Num ponto de equilíbrio, o preço também é maior. Num ponto de excesso de oferta, no caso a demanda é menor que a oferta, o preço está maior, mas a questão é que o mais importante é que a empresa vai ter uma coisa chamada dead weight loss, né? Ela vende café e ela não vai conseguir vender esse café porque a quantidade excede a demanda. Só que o ponto é que o imposto sempre vai aumentar o preço, não importa o que. Então não importa, um imposto maior sempre vai aumentar o preço, não importa quais relações de oferta e demanda, sempre. Sempre vai aumentar o preço, não importa o que aconteça. Ah, mas vai fixar o preço. Não adianta. Ah, mas vai dar subsídio pro arroz para temporariamente isso vai afetar diversas empresas, a competição entre elas. Então o ponto é que sempre vai aumentar o valor. Sempre. Tem aqui a diferença agora em oferta. Então eu consigo mudar aqui. Só que a curva de oferta, que é o foco. Então, aqui no caso, o aumento do imposto, além de mudar a relação do preço, de aumentar no caso, né? No preço que a firma recebe, né? Não o que o consumidor recebe. Você tem uma diferença de oferta de uma quantidade de um produto por conta do imposto. Ou seja, vamos supor que o imposto é 0. O preço está em equilíbrio. Se aumenta o imposto, a quantidade diminui. Por quê? Por que a quantidade diminuiu? Porque quanto mais impostos, vamos adicionar imposto de novo, né? Imposto de importação, classe de matéria-prima, imposto de fabricação, pode ser diversas empresas envolvidas nesse processo, ou uma só. Imposto com relação a questões de relações de transporte, que é pago em gasolina, e todo tipo de coisa. Ou seja, um imposto direto, ou também um imposto direto na empresa, né? De 30%, 20%, depende do setor, a porcentagem é diferente. No fim, vamos supor que o imposto no fim foi esse daqui. No mercado em equilíbrio, o preço, quando você afeta isso daqui, sempre quando tem mais imposto, a oferta vai diminuir. A empresa vai diminuir, vai aumentar essa produção. Então, produz peças de computador, o imposto subiu. Ou seja, eu vou ter uma margem menor. Uma margem de faturamento menor. Ou seja, eu não tenho mais incentivo para produzir tanto que eu deveria. Na verdade, se eu produzir mais, eu vou ser taxado mais, proporcionalmente. Então vai ter uma hora que a empresa ela vai produzir menos, quando o imposto sobe também. Por quê? Porque simplesmente não importa que a demanda é a mais alta, né? Porque vai ter uma hora que eles não vão conseguir ter um faturamento suficiente para fazer investimentos, coisas do tipo, ter um cash flow decente por conta do aumento. Então, se o imposto aumenta ferozmente, vamos supor que seja 80%, 100%, aí a empresa não consegue nem ter razão de existência, né? Obviamente nunca vai ser 100%.
Mas quanto mais você vai pra esquerda, mais o preço torna em equilíbrio, né? Mesmo quando tem excesso de demanda, a oferta cada vez mais vai pra esquerda com relação ao imposto. Então, quando tem excesso de oferta, essa oferta vai sendo diminuída. A curva de oferta vai subindo, você viu aqui, ó. Com relação a essa questão. Então, mais ou menos isso. No outro, a gente viu uma curva com relação à demanda, né? Então, você viu que o que mudou aqui foi a demanda que caiu, ó, com o aumento de imposto, porque no outro lado foi de uma empresa, que foi do consumidor. Então, um excesso de oferta, no caso, eu poderia mudar isso aqui, ó. Mas você vê que nos dois casos, o que importa é que a demanda vai decair de uma demanda definida pelo mercado, né? Mesmo quando tiver equilíbrio, oferta e demanda, você vê que o imposto que afeta o preço de consumo, vamos supor que você está importando coisa da Shein, ou da Alibaba, enfim, vai aumentar, vai criar um efeito na elasticidade da demanda que as pessoas vão comprar menos. Então, é basicamente isso. Então, quanto mais aumenta o imposto, mais as pessoas pagam na prática. E tem uma relação com o faturamento da empresa também. Tem um produto que é muito elástico, né? Por exemplo, jogos de videogame, peça de computador que as pessoas só compram quando tá mais barato. Você basicamente vai ter um problema. As pessoas não vão querer pagar, por esse preço vão esperar baixar. Aí você tem menos faturamento da empresa, menos vendas, né? Ok, agora a gente vai para equilíbrio de impostos aqui. Então aqui no eixo X a gente tem quantidade, no eixo Y a gente tem preço, e aqui o nível do imposto sendo calculado aqui. E aí você vê que quanto mais se aumenta, mais a quantidade abaixa, o preço aumenta. Aqui a gente tá falando só de imposto, a gente tá falando de uma empresa que decidiu produzir menos para especular no seu preço. De café, por exemplo. Você vê que a quantidade diminui e o preço aumenta sempre. Então, vamos supor aqui, em preço de imposto de importação, imposto, tarifas também, né? Ou aumento até nisso, né? Imposto com relação à própria empresa que tem que pagar, com relação aos produtos que ela exerce, enfim, o setor que ela exerce, que, como eu disse, os impostos são diferentes. No fim, isso vai fazer a empresa produzir menos. Sempre. No geral, sempre. E quando o imposto é menor, na verdade, o governo arrecada mais, porque isso incentiva a empresa a produzir com uma maior quantidade com um menor preço, ou mais eficiência, que eles têm incentivo para faturar mais ou lucrar. E no fim, quem vai se beneficiar é o consumidor, porque ele vai pagar menos por melhores produtos, porque são cobrados menos impostos. E isso cria, no contexto da elasticidade da demanda, uma empresa que fatura mais e consumidores que consomem mais. E no fim, você gera uma maior poder de compra para o consumidor. Então, a pessoa que comprava, o grupo de pessoas numa região que comprava 20 sapatos vai comprar 40 ou mais. Ou todo tipo de item de consumo, roupas e coisas do tipo. E no fim, peça de computador. E no fim, o governo fatura mais. Ou seja, quando você diminui impostos, você fatura mais, arrecada mais. Só que é difícil explicar para o governo que para ele faturar mais, para ele arrecadar mais, ele tem que cobrar menos impostos. Isso não é só uma teoria, é provado ao longo da história. Isso desde Von Mises, desde Rothbard e outros autores, que isso funciona. E nos Estados Unidos foi feito isso no governo anterior e deu certo. Aqui você tem questões, por exemplo, com relação ao custo total, relações de produtos consumidos produzidos e consumidos, e outras questões aí. E aí vamos mudar o imposto aqui. Quanto mais imposto, você vê uma relação de faturamento. Na verdade, quando você tem imposto total aqui, você vê que o arrecadamento é menor. Acho que esse GR é de faturamento do governo, pelo que parece. Government Revenue, né? Então, quando você mais diminui aqui, você vê que o governo tem faturamento maior. Em quantidade produzida e consumida no geral. Custo marginal, né? Então tem uma hora, na verdade, também, que o custo marginal ele pode
afetar esse sistema, que é o chamado de... a gente viu nas aulas, né? Com o Rothbard, que é o... Deixa eu tentar traduzir da cabeça, que é o produto de valor marginal decrescente. Então, uma empresa, ela produz 20 sapatos por mês, vamos supor, estou dando um exemplo conceptual, usando 5 trabalhadores. Ela quer produzir o dobro. Só que isso vai gerar um custo. A que ponto ela produzir mais gera uma perda de faturamento para ela? Com relação à demanda, né? De repente, ela compra mais. Ela paga mais trabalhadores. Ela usa 10 trabalhadores para produzir agora 40 sapatos. Mas não tem demanda para tanto. No mês ou por seasons, né? Por temporadas de venda. No fim, a empresa fica com um monte de sapato que custou dinheiro na loja. No inventário, quer dizer. Isso tem prejuízo, né? Bom, vamos agora para outro, que é o Tax Consume e Producers. Qual é o efeito de $30 por unidade de imposto nos consumidores? Esse GR no caso de faturamento, no caso. Por exemplo, eu falei do governo, mas na minha representação conceptual, né? Então, o crime de mercado é aqui, né? Então, eu vou aumentar os impostos aqui. No caso, tem de consumidores com relação a firmas. E você vê que quando eu aumento esse de baixo, a quantidade abaixo, o faturamento tem uma contração, a curva de oferta também tem uma contração, a demanda fica a mesma. E nesse caso, eu tiro a demanda, afetando o consumidor. Aqui era o ponto de equilíbrio. Aqui, cada vez mais eu crio, com relação ao lucro da empresa, né? Eu crio uma diferenciação de lucro. Cada vez mais contraindo com relação aos impostos. Aqui, no caso, eu afeto a empresa através da taxa no consumidor. Então, sempre as empresas vão ter impostos, obviamente. Isso pra mim é normal. Numa sociedade com pessoas, com seres humanos, sempre vai ter impostos. Não tem como. É assim que a sociedade funciona. Eu concordo com Aristóteles no início do livro dele chamado Política, né? O ser humano ele tem que viver em sociedade. E isso indica que ele também tem que arcar com as regras da sociedade. E que na história a gente vê que, cara, organicamente, quando você junta um número suficiente de pessoas, sempre vai ter um governo. Não tem como fugir. É algo normal da forma que Deus criou o ser humano. Quando tem muitas pessoas, vai ter um governo. Só que a questão que você vê que tanto o aumento de impostos no consumidor. Aqui, quando aumenta o imposto no consumidor, afeta a demanda. Quando eu coloco imposto na empresa, afeta a oferta. A minha oferta vai pra esquerda. Sempre pra esquerda. Então a questão é: qual nível de imposto que o governo deveria escolher que não afeta o faturamento da empresa, que permite que ela invista, que ela dê dividendos bons para os acionistas, ganhos bons para os acionistas, e que não afete o consumidor. Então, pra você ver, a quantidade produzida vai abaixar também quando o consumidor tem uma demanda menor. Porque a demanda diminuiu porque o mercado é elástico. Então, se eu tenho um jogo, por exemplo, vamos supor que estava aqui, o imposto em jogos das empresas estava aqui. Vamos supor que não vai mudar o da empresa. O preço em jogos, o preço de computador sobe. Cada vez mais a quantidade produzida vai diminuir porque as pessoas vão comprar menos. Então, a empresa tem que calcular com relação ao seu produto. Produto. Eu acho que o certo. Eu vou tentar lembrar em inglês, né? É com relação à utilidade marginal decrescente, né? Como sempre vai cair ao longo do que ela produz, se ela não conseguir vender, ela vai parar de produzir aquele nível. Senão ela vai ter prejuízo. É assim que funciona. Bom, aqui no caso é impostos em 2 mercados. Então, no mercado 1 e 2 e o faturamento do governo. E dead weight loss é o que não é vendido. Por exemplo,
sapatos produzidos que a um certo nível de impostos aqui não vão ter um tanto que não vai ser produzido. No caso aqui, por exemplo, o faturamento do governo, ele subiu pro seu máximo. Só que também cresceu o deadweight loss, que é o número de produtos que não vai ser vendido. A quantidade aumentou, abaixou. Produzida. O preço também aumentou. Isso pode, no mercado elástico, afetar a demanda. No inelástico, não tanto. Mas o ponto é que quanto mais aumenta, mais o governo arrecada, mas mais produtos inúteis são feitos. Isso vai fazer a empresa produzir menos. E se a empresa produzir, por exemplo, nesse nível aqui, ó, onde está um ponto de equilíbrio entre a demanda, que é o que os consumidores querem, né? Como é o mercado elástico, por exemplo, vamos supor que seja jogos, né? As pessoas não vão comprar nesse preço aqui. Só que os impostos fizeram o preço aumentar, não tem como. O segundo mercado, no nível menor de impostos, você tem um nível de produtos que não vai ser vendido menor, tem um faturamento menor, só que aqui não mostra toda a informação, porque na verdade, quando você tem um imposto menor nesse contexto, no mercado elástico, você tem mais incentivo para as empresas produzirem, fazerem produtos melhores e aumentar a quantidade de produção e no fim gerar produtos mais eficientes e no fim gerar um consumo maior. Então quando você reduz os impostos ao nível certo, você consegue, na verdade, ter uma questão multiplicativa desse faturamento com relação à proporção de consumidores que aumentou a demanda por esses produtos porque o mercado é elástico. O preço afeta a demanda. Então, na verdade, esse faturamento, se a gente mudar isso aqui, deveria subir a um certo ponto em que você arrasta esses impostos para a esquerda, menores, né? Então não vai ser zero. Mas, obviamente, quanto mais eu vou para a direita, tem uma hora que as empresas não vão produzir o suficiente. O governo até faturou mais. Mas uma hora essas empresas vão simplesmente produzir menos e criar inflação. Aí como a inflação funciona, né? Com efeitos de impostos, tarifas e coisas do tipo. Aí eu quero mostrar também outras questões aqui. Que é nessa parte de welfare analysis, né? Pra gente terminar. Então, aqui a gente tem o benefício marginal e total a consumidores. A gente tem o dólares por unidade de um bem, pode ser qualquer tipo de coisa, pão de queijo, ingressos de cinema, enfim. Depende do mercado. Isso aqui é uma generalização, mas vamos pegar commodities, por exemplo, em dólares. E é o benefício de consumidores X consumirem X unidades de um bem. Então, quando eu vou baixando aqui, quanto mais a quantidade produzida é menor, mais o benefício total do consumidor é maior. No contexto também que se a empresa produz essa quantidade, tem uma demanda para isso e não tem deadweight loss, né? Ou seja, o produto que ela vai produzir não vai ser inútil, não vai ficar no inventário. Então, eu produzi tantos sapatos. Então, vamos supor que eu produzi essa quantidade aqui. Vamos supor que nesse ponto a oferta é igual à demanda. Se nesse ponto aqui a oferta for maior que a demanda, eu tenho um tanto de produtos que não vai ser vendido. Então, tenho. Principalmente com produtos de comida, né? Que vence e tal. Eu vou ter prejuízo. Então, eu produzir menos e o preço vai aumentar. Obviamente, o benefício das pessoas, elas querem um produto barato. Mas os vendedores, eles querem uma margem de lucro. Então, o ponto é a que quantidade uma empresa consegue fazer isso. Porque por mais que o benefício marginal dos consumidores decresce quando com relação à empresa, por exemplo. Então, você tem a diminuição do produto de valor marginal aqui. É decrescente. Quanto mais eu aumento a quantidade produzida. O ponto é que a decisão da empresa sempre vai ser para não ter prejuízo com relação às coisas que ela produz. Então, se ela produzir nesse nível café e ela ter prejuízo, então ela produzir menos. Obviamente, para o consumidor, ele queria pagar preços menores. Obviamente, para o consumidor, seria melhor se produzisse mais. Então, vamos supor que todas as commodities acontece isso. As pessoas iam pagar preços mais baratos, mas uma hora as empresas vão ter prejuízo. E no filme ia produzir menos e o preço ia aumentar. E o benefício seria ainda pior. Então, o ponto de vista geral com relação a isso, seguindo o Hotbar que a gente viu anteriormente das aulas,
a que ponto a empresa não deve mais produzir naquele mês, naquela season, né? Senão ela vai ter prejuízo. Isso afeta totalmente o mercado. Surplus de consumo. Então, se tem uma relação aqui, eu vou colocar tudo zero. Aqui embaixo você já terá a quantidade aqui de um bem. Então, a quantidade de um bem aumenta. Você vê que o benefício geral aumenta também, a possibilidade. Gastos totais também. Eu vou deixar no meio aqui. Quando a gente muda P, você vê que o preço aumenta. Só que o total de gastos aumenta também. E vai ter uma hora que o benefício de um produto vai ter uma correlação aqui do preço. Aqui nesse caso não muda, né? Aqui muda. O total de gastos com relação a isso é que no caso a gente tá falando de consumo das pessoas, né? Um surplus de consumo. Então, o ponto é que quanto mais você tem unidades produzidas, menos você tem benefício total para as pessoas, porque o preço é, no caso, por mais que esteja estático aqui, quanto mais eu produzo, mais o benefício total diminui. Quanto menos eu produzo, né? Não é que a gente viu anteriormente. Só que quando o preço aumenta, você vê que o consumo diminui. Então, é um mercado elástico. Então, vamos supor que o preço de jogos está aumentando. Perdão, abaixando, né? Pessoas têm uma relação aí, ó, com relação a isso. No caso, os gastos de consumo aumentaram um certo nível de preço. Só que tem relação de benefício em relação a esse gasto, né? Então, esses dois pontos são importantes. Agora, total e marginal cost, que é o custo marginal e custo total. Como a gente viu, essas curvas nem são tão interessantes nesse contexto, mas você vê que quanto mais quantidades produzidas, mais custo marginal, que é o quanto de unidades, por exemplo, de sapatos ou de café, eu tenho que, para aumentar, para fazer esse número aumentar, eu tenho que gastar mais com máquinas, né, com pessoal. Eu preciso o capital para conseguir produzir tanto. Então, se com 5 pessoas eu produzo 20, para produzir o dobro eu vou precisar de 10 pessoas, assim sucessivamente. Embora você pode reduzir o custo, de repente, ao longo do tempo. Mas você vê que é o custo marginal por unidade produzida subir, você vê que o custo total sobe também. Então, ao aumentar o número de quantidade produzida, o custo total aumenta e o faturamento médio também vai ter uma diferença com relação a isso. Então, vai ter um ponto que eu... Vamos supor que o ponto óptimo de produção é aqui. Se eu produzir aqui, eu vou ter prejuízo. Então, minha margem de lucro vai ser menor. Basicamente isso. Eu acho que a gente tá agora em Producer Surplus, que é o lugar de produtores, né? Então, a gente tem aqui o faturamento total em relação ao preço. Então, obviamente, o mercado inelástico, quanto mais, por exemplo, remédios, quanto mais o preço aumentar, mais faturamento você tem. Remédio é um mercado específico. E aqui você tem a quantidade produzida. Você vê o custo total aumentando. Você vê que o custo total aumenta proporcionalmente à quantidade produzida, porque eu preciso de mais matéria-prima, capital de investimento, de manutenção, porque você tem a questão de depreciação, amortização da indústria, né? Então não é só produzir, produz mais aí. Não, você tem que ter um gasto com relação a isso, muitas vezes, né? Então, você tem uma relação de custo e faturamento com relação a isso. E aqui no caso, o preço que você consegue vender tem relações com relação a o faturamento marginal ser igual ao custo marginal, que é o que você quer normalmente. Mas o ponto é que você quer que o faturamento seja maior que o custo, né? Então, não quero que seja assim. Obviamente, se eu movo essa quantidade produzida, você viu o custo marginal aumentando. Nesse caso, vamos supor que o preço não aumente. Seu custo total aumenta ao ponto que ele é maior que seu faturamento. Sim. Aí agora, eu acho que a gente tá nesse daqui. Esse daqui eu acho que a gente não precisa ver, não. Mas tem esse que é o Total Welfare.
em que você aumenta a quantidade produzida e você tem a relação de custo total, custo marginal, geral. E aqui você quer mensurar no TB o consumo, o benefício total de consumidores. Nesse caso, 43,16, esse ponto. Você vê que o benefício de total de consumo, você vê que ele aumenta conforme a quantidade produzida aumenta. Aí você tem a relação do custo marginal da produção, nesse caso está negativo, e o custo total. Então, qual que é o ponto de equilíbrio da empresa em que ela consegue manter o faturamento sem ter produzir mais do que deveria? Então, aqui ela produziu mais do que deveria, por exemplo. Então, ela é acima da demanda. Então, óbvio que as pessoas são mais beneficiadas aqui. Só que a empresa não. E aí, no fim, a empresa vai ter problemas, pode até falir, e aí, no fim, vai ter menos produção. E aí, todo mundo vai ficar na merda. Então, qual é o ponto de equilíbrio? É a empresa que tem que decidir. A privada, né? E aí tem questões de logística, questões relacionadas a gerenciamento de custo, né? Aqui você tem as mesmas variáveis, tem custo, tem questões de benefício total do consumidor. E aí você tem a quantidade produzida em aumento, tem o custo marginal. E você tem aqui o, o surplus de produção do produtor, é o faturamento total menos o custo total variável. Aqui, custo total variável, a gente viu em Hotmart que não é bem assim, né? Essas curvas de custo em si não são tão boas, né? A gente viu essa questão, mas a questão é que, nesse contexto aqui, é maximizado em M e o custo marginal igual a P, que é o dólares por unidade, que é o preço. Então, no caso, aqui é o ponto de equilíbrio. Você tem o preço na pontinha com o custo marginal, tem aqui um certo relação de custo por faturamento que é decente. Aqui no caso é P vezes quantidade, né? O preço vezes quantidade, que no fim vai dar o faturamento. Então você vende 100 blusas, a quantidade vezes o preço. Só que você vê que vai ter um nível aqui que meu faturamento, ao vender essas blusas, vai ser menor do que o meu custo total. E é um problema, né? Porque eu produzi muito pouco. Produzi quase nada. Eu tenho que produzir acima do meu custo total, sem ter um problema de. A gente viu tremamente a questão do custo marginal, né? Esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio. E a gente vê que tem um ponto que, tanto para as empresas quanto para as pessoas, a gente tem um benefício geral, né? Por mais que aqui elas tenham maior poder de compra, de repente. Oh, perdão, aqui. Essa produção aqui, o ponto é, para os dois lados da moeda, você tem que ter um equilíbrio. Que aqui o total air foi 27. Se a gente for muito para a direita ou para a esquerda, a gente tem menor que o normal. Embora para a esquerda é pior. Cidade menor, né? Você tem um baixo faturamento e baixo benefício para as pessoas desse produto específico. Então, tem muitas questões aqui interessantes com relação a esse tema, né? Aqui eu acho que não é tão interessante. Tem questões aqui de oferta, por exemplo, com o exemplo do livro-texto. Então, você tem a soma de diferentes ofertas, de diferentes produtos, por exemplo, para você calcular o do mercado. Então, aqui é a soma de oferta, né? Então, você vê que esse mais esse é igual a esse. Quantidade oferecida pelo mercado. Então, você pode somar ofertas, também pode somar demandas também. Aqui, por exemplo, é a oferta de um mercado de firmas idênticas, né? Vende o mesmo produto. Vamos supor que seja ketchup. Por cada firma e pelo mercado, né? Então você tem aqui esses valores mudando. Aqui a curva da oferta. Afeta o mercado como um todo. Aqui a quantidade produzida. Tem a questão do preço. E aqui é preço e aqui é quantidade produzida, né? Então, vamos supor que esteja um preço aqui. E aqui no caso é do próprio mercado em si. A curva de oferta. Mas eu vou deixar assim.
E o ponto é que a oferta daquele. Por exemplo, vamos supor que seja de café. A oferta de café por cada empresa afeta o mercado. O que vai afetar alguém que faz investimentos nesse contexto. Tem também questão de oferta e demanda, nesse caso inelástico. Então o preço vai aumentar e abaixar com relação à quantidade produzida. Então, você viu que aqui eles mostram uma relação da quantidade produzida com o preço. Entende? Então, basicamente é isso na questão de oferta e demanda nesse contexto, né? Tem questões aqui de equilíbrio também. Tem vários pontos aqui que são interessantes, mas a gente vai ver com mais detalhes posteriormente. Algumas dessas ferramentas, né? Por exemplo, aqui no caso é o mercado individual e no geral. Então, mudanças de demanda, né? Por diversos produtos. Então, por exemplo, aqui a quantidade ainda é essa, mas o preço é o mesmo. Então, novamente, elasticidade da demanda. E aqui no mercado. Permanecendo o mesmo preço nesse contexto. Então é bem interessante você ver você mudar a elasticidade da demanda, né? O ponto que ela é quase reta. Certo ponto. Então, numa quantidade menor, você vê que a curva. O preço é o mesmo, né? É bom conseguir aumentar esse preço. Mas enfim. Era isso, até o próximo episódio.